Quando os fundos imobiliários voltarão a se valorizar? Olha, eu imagino que você não esteja tão confortável assim com o mercado de fundos imobiliários e possivelmente com sua carteira de fundos imobiliários, que na maioria dos casos pode estar sim apresentando desempenho negativo nesses últimos meses. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, te falar se os fundos imobiliários estão baratos ou não e ainda recomendar 3 fundos que nós estamos comprando aqui para a carteira 200. Olha, eu não vou te segurar até o final do vídeo. A minha opinião é sim, os fundos imobiliários estão baratos. Se você quiser tomar isso como base, se você estiver procurando essa resposta, é isso, essa é a minha opinião. Se você quiser entender por quê, eu vou te explicar agora. Aqui eu posso considerar algumas métricas de preço. A gente pode olhar preço sobre valor patrimonial, que é controverso, eu já vou explicar por quê, e também podemos olhar o prêmio sobre as NTNBs, um pouquinho mais técnico, mas eu também vou te explicar aqui. Olhando para a primeira delas, o preço sobre valor patrimonial, por que é que essa é uma métrica controversa que gera certo debate? Quando a gente fala de fundos que têm uma carteira líquida de ativos, o que isso significa? Ativos que são comprados e vendidos, transacionados com certa facilidade no mercado, a gente tem uma marcação mais precisa do quanto aquele ativo realmente vale. Por exemplo, se é um fundo de fundos, ele tem uma carteira ali composta por cotas de outros fundos imobiliários. Essas cotas são negociadas diariamente na Bolsa de Valores. Eu sei com uma certa precisão o quanto receberia caso eu resolvesse vender todas essas carteiras e todas essas cotas de fundos imobiliários que o FOF possui. Esse, então, é o valor do ativo daquele FOF, bem definido o valor de mercado. Quando a gente fala de CRIs, tem algumas métricas para a gente estabelecer qual é o valor daquele ativo, a gente pode olhar as negociações comparáveis ou fazer alguma marcação, dependendo de como o administrador considera, mas também são ativos bastante líquidos na maioria das vezes. A gente consegue ter certa precisão também sobre o quanto nós receberíamos caso fosse possível vender toda aquela carteira de CRIs a mercado. E, por fim, tem os fundos de tijolo. Esse sim tem uma marcação de ativo um pouquinho mais complicada, porque imóveis são ativos ilíquidos. E muitas vezes você tem uma referência de comparáveis, ou seja, o quanto foi transacionado aquele apartamento aí no mesmo prédio que você mora, ou o quanto foi transacionada a casa do seu vizinho, o seu condomínio, você tem uma noção do quanto valeria aquele imóvel similar. Ou, em outros casos, a avaliação desse preço justo é feito projetando quanto aquele imóvel renderia de aluguéis, descontadas as despesas também projetadas para aquele ativo, e trazendo todos esses valores a valor presente. Ou seja, eu somo tudo isso e vejo quanto valeria esse fluxo de caixa hoje. Para fazer isso, eu preciso estabelecer alguma taxa de desconto, alguma taxa que vai justamente transformar o valor do dinheiro no tempo. Então, esse dinheiro que será recebido daqui a 10 anos, ele vai valer um pouco menos hoje. O com menos vai depender dessa taxa de desconto. E também você pode fazer essa avaliação utilizando as duas metodologias. Então, você vai olhar ativos comparáveis, vai fazer as projeções de fluxo de caixa, mas perceba que essa é uma precificação um pouco mais subjetiva, de determinada maneira. Assim, vários avaliadores deverão chegar a valores diferentes para esse ativo. Então, se você perguntar para o seu vizinho quanto vale aquele apartamento, para o seu cunhado quanto vale aquele apartamento, você possivelmente vai chegar a valores diferentes, mas que talvez não sejam tão longe assim um do outro. O que eu quero dizer aqui é que, sim, o valor patrimonial ele pode ser controverso, mas ele tem métricas e tem metodologias bem estabelecidas para serem computados. Por isso, a gente olha, sim, o preço sobre valor patrimonial para todos os ativos, para todos os fundos imobiliários listados em bolsa, mas ele não é uma verdade absoluta, não é cravado na pedra para nenhum dos casos. Além disso, a gente não está falando de um imóvel isolado, a gente está falando de um portfólio de imóveis que tem uma gestora por trás, que tem uma estrutura de capital por trás, e tudo isso contribui para que a precificação e a percepção de valor que os investidores têm desse portfólio e dessa estrutura de gestão em bolsa não seja exatamente o valor estabelecido pelo ativo, o valor estabelecido pelo valor patrimonial. Às vezes ele pode ser maior, dependendo da confiança que o mercado tem naquele portfólio, naquela gestão, naquela estrutura, ou pode ser menor, considerando também os mesmos fatores. Bom, diante de todas essas nuances, diante de todas essas limitações, a gente entende que sim,
Vamos considerar o preço sobre valor patrimonial para dar uma olhada em como está o IFIX, mas não vamos estabelecer uma métrica única e absoluta para isso. Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Eu peguei a série histórica do PVP do IFIX, que está sendo mostrada nesse gráfico aqui, e a linha preta mostra justamente a média do preço sobre o valor patrimonial nesses últimos 10 anos, e as linhas pontilhadas em cinza estabelecem uma faixa de desvio padrão. A média mais um desvio padrão para cima, a média mais um desvio padrão para baixo. Esse desvio padrão é basicamente o quanto os valores estão dispersos ao redor dessa média. Nesse sentido, o que essa faixa delimitada pelas duas linhas cinzas mostra? Que em 75% das vezes, o preço sobre o valor patrimonial do IFIX ficou dentro dessa faixa. E quando a gente olha aqui o último valor registrado no final de janeiro de 2025, a gente tem que o preço sobre o valor patrimonial do IFIX está em 0,83 vezes e está se aproximando bastante daquela faixa inferior do limite do desvio padrão. Esse gráfico mostra que, considerando apenas o preço sobre o valor patrimonial do IFIX, nós estamos entrando em uma janela que foi bastante rara ao longo dessa série histórica de 10 anos. E vale lembrar que nessa janela dos últimos 10 anos, nós tivemos diversos eventos extraordinários aqui no Brasil. O Covid-19 mais recentemente, o impeachment da presidente Dilma em 2016, discussões sobre taxações de dividendos dos fundos imobiliários também aconteceram algumas vezes ao longo desses últimos 10 anos, reformas econômicas, enfim, vários eventos extraordinários que causam estresse, como nós estamos vivendo hoje aqui, estão incluídos nesse histórico dos últimos 10 anos. E mesmo assim, nós estamos chegando em um patamar bastante baixo frente a todo o histórico que eu mostrei aqui para vocês. E mesmo assim, mesmo apesar de todas as limitações da métrica preço sobre valor patrimonial, vale lembrar que quando a gente olha lá atrás, com a composição do IFIX, o preço sobre o valor patrimonial poderia ter mais distorções, porque o IFIX era composto majoritariamente de fundos de tijolo. Hoje, é o contrário. Quando a gente olha a composição do IFIX, ele é composto majoritariamente por fundos de papel e fundos de fundos, além dos multi-estratégia, que tem uma carteira bastante líquida. Dito isso, o preço sobre o valor patrimonial do IFIX acaba sendo uma métrica que vai convergindo mais para algo que a gente possa olhar com mais precisão, que possa olhar com mais cuidado, justamente porque boa parte dele está sendo composta por ativos líquidos. Na prática, eu diria que o preço sobre o valor patrimonial do IFIX hoje é uma métrica mais precisa do que nós teríamos há 10 anos. É claro que com os juros futuros na casa de 15%, 16%, é difícil que a gente veja uma recuperação rápida e expressiva dos fundos imobiliários nesse cenário. Mas olhando mais para frente ainda, olhando o que nós temos de oportunidades hoje, eu considero que sim, os fundos imobiliários estão, em sua maioria, bastante atrativos para aquele investidor que quer comprar mais renda gastando menos. Isso porque os fundos imobiliários eles são ativos geradores de renda. Você compra um portfólio imobiliário hoje esperando participar dos lucros daqueles imóveis, que são justamente as receitas de aluguel que aquele imóvel vai te entregar. Hoje, olhando os preços atuais praticados, você consegue adquirir um fluxo maior de renda desembolsando menos capital. Inclusive, quando a gente fala do carrego, que é justamente o quanto que você vai receber enquanto está investido naquele portfólio, esse carrego está bastante interessante. A gente vê fundos de papel com dividend yield, com retorno de proventos na faixa de 12%, 13% ao ano, isento de imposto de renda, e fundos de tijolo também negociando a dividend yields projetados acima de 10% ao ano, e ainda a gente tem que considerar que os fundos de tijolo serão um dos maiores beneficiados em uma eventual queda na taxa de juros. E a gente sabe, o mercado é cíclico. Essa queda na taxa de juros deve sim acontecer em algum momento. Bom, e para complementar a análise, a gente pode falar também sobre o prêmio que os fundos imobiliários estão sendo negociados acima das NTNBs de referência. O que isso significa, Carol? Bom, significa que hoje, adquirindo um fundo imobiliário, adquirindo um portfólio bastante semelhante ao do IFIX, o quanto eu recebo de juros ou, por exemplo, o quanto eu recebo de dividendos acima do que paga a taxa de juros lá no Tesouro IPCA+. Essa taxa de juros no Tesouro IPCA+, está em torno de 7,5% enquanto eu gravo esse vídeo. E quando a gente fala da projeção que os fundos imobiliários podem entregar acima desses 7,5%, hoje a gente tem um prêmio na casa de 3 pontos percentuais,
ou seja, de 10,5%. Esse prêmio sempre existiu, isso é claro que deve existir, porque afinal de contas é mais arriscado eu colocar fundo imobiliário na minha carteira do que colocar um título público. Então, para isso eu quero receber mais. A gente tem uma média, né? O quanto o mercado exige para receber a mais adquirindo fundos imobiliários do que títulos públicos. Essa média está na casa de 2 pontos percentuais, 2,1 ponto percentual. Hoje, como eu falei para você, a gente está em um período em que o mercado está exigindo um retorno acima de 3 pontos percentuais para adquirir fundos imobiliários. Ou seja, sim, esse também é um segundo ponto que reforça a tese de que os fundos imobiliários estão baratos. É claro que eu não posso deixar de mencionar os riscos aqui para você. Apesar de eu concordar que a gente está em uma boa janela de aquisição de fundos imobiliários, uma boa janela de aquisição de ativos geradores de renda, ninguém pode te dizer até quando essa janela vai durar. Ela pode ter uma extensão prolongada, a dependendo do comportamento das taxas de juros, do cenário macroeconômico aqui no Brasil. Por isso é importante você ter uma carteira balanceada, uma carteira diversificada, mas isso de fuja para a renda fixa ou deixe sua carteira 100% no CDI, dependendo do seu perfil de investimento, pode não ser a decisão mais acertada nesse momento. Dito isso, eu vou aproveitar a nossa atualização recente da carteira 200 para crescer, que é justamente aquela carteira que nós simulamos aporte de R$200 todos os meses em fundos imobiliários, para te falar o que nós vamos comprar nesse mês de fevereiro. Eu vou colocar aqui na tela para você justamente o desempenho histórico da carteira 200 para crescer. Essa é uma carteira que eventualmente fica mais concentrada em determinados ativos, justamente porque a gente tem uma capacidade limitada de aportes, assim como você aí tem também. Então a gente busca fazer essa simulação mais próxima da realidade possível. Mas perceba que a estratégia tem ido bem. A carteira 200 para crescer está rendendo basicamente o dobro do IFIX desde que nós começamos esse projeto lá em maio de 2023. Nesse mês, nós teremos cerca de R$243 para investir. Isso porque a gente reinveste todos os proventos que a carteira recebe na própria carteira. Então, com os dividendos recebidos na ordem de R$43 no mês, nós vamos juntar com o nosso aporte mensal de R$200 e comprar 3 fundos imobiliários que já estão na carteira. O primeiro deles é o SPXS11. O fundo é uma multi-estratégia com CRIs, fundos imobiliários e ações imobiliárias na carteira, e ele está sendo negociado com um desconto superior a 15% sobre o seu valor patrimonial em bolsa. A gente não vê nenhum motivo, nenhuma preocupação na carteira do fundo, por isso a gente vai aumentar a exposição ao SPXS na carteira 200 nesse mês. Outra classe de ativos que a gente vai aumentar a exposição hoje são os FOFs. Os FOFs, eles trazem uma volatilidade maior para a carteira, mas eles também têm o potencial de entregar um retorno superior à média quando um cenário um pouquinho mais otimista vier. Hoje, quando a gente olha a carteira do BPFF11, ele tem ativos bastante conservadores, como KNCR, Canib, BTLG, HGRU. São boa parte da carteira de fundos imobiliários do BPFF. Só que, comprando o BPFF, você consegue adquirir essa carteira hoje com 20% de desconto no mercado. Então, nós também vamos aumentar a nossa exposição ao BPFF11. E por último, nós também vamos adquirir mais uma cota do BTLG, que passará a ser a maior posição da nossa carteira. O BTLG negocia os seus menores valores históricos, o patamar de negociação do fundo na casa de R$90, R$91, sendo que quando o fundo já foi negociado a esse preço, ele tinha um portfólio menor, menos premium, sendo que quando o fundo já negociou a esse preço lá no passado, o portfólio não era tão bom quanto era hoje. Hoje o fundo tem mais de 70% de suas receitas localizadas no raio de até 60 quilômetros da capital paulista, além de mais de 70 locatários no seu perfil. São ativos altamente demandados, altamente resilientes, de boa qualidade e que a gente vê que também está em um preço de entrada bastante interessante. Se você quiser acompanhar a carteira 200, quiser ver quais já são todos os ativos que nós temos, como que está distribuída a carteira, te convido a acessar o aplicativo EQI+, onde você vai ter acesso tanto à carteira 200 como à nossa carteira principal de estratégia aqui em fundos imobiliários. Um abraço e bons investimentos!